O motorista que atacou uma multidão na noite de quinta-feira no balneário de Nice, na França, era um tunisiano de 31 anos. Mohamed Boulel já tinha cometido pequenos crimes. Ele foi morto por policiais durante o ataque. Foram confirmadas 84 mortes e mais de 200 pessoas feridas, sendo 50 em estado gravíssimo. O atentado ocorreu ontem durante as comemorações do Dia da Bastilha, feriado que marca o início da Revolução Francesa. O acusado dirigia um caminhão cheio de armas e explosivos e, além de atropelar as vítimas, ainda disparava com armas de fogo. O motorista do caminhão foi morto no confronto com policiais. O presidente francês, François Hollande, decretou luto oficial de 3 dias e prorrogou por mais 3 meses o estado de emergência. Desde janeiro de 2015, 236 pessoas foram mortas em 10 ataques terroristas na França. O maior deles em 13 de novembro, quando suicidas mataram 130 pessoas e feriram 350 em Paris, ao atacarem a casa de shows Bataclan, bares e restaurantes do centro da capital, além dos arredores do Estádio da França. No início de 2015, 2 irmãos mataram 12 pessoas em um ataque no semanário Charlie Hebdo, também em Paris. Há 2 meses, o Parlamento da França aprovou um projeto de lei sobre a luta contra o crime organizado e o terrorismo, que prevê uma série de medidas, como a autorização para espiões dos serviços secretos ampliarem o uso de interceptações telefônicas, esconderem microfones dentro de carros ou apartamentos e colocarem chips de GPS onde acharem necessário. Além disso, a lei prevê o uso de caixas pretas para controlar provedores e buscar comportamentos suspeitos na internet. E tudo isso sem a exigência de autorização judicial. Outra mudança na lei prevê a retirada da nacionalidade de quem se nacionalizou francês e praticou atos terroristas. Aqui no Brasil, o governo admitiu que o ataque terrorista à cidade de Nice vai fazer com que o esquema de segurança para as Olimpíadas seja revisado. Revistas e barreiras serão ampliadas. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, reforçou que o governo brasileiro mantém parceria com o governo da França para aumentar a capacidade de prevenção a ataques e que haverá reforço no efetivo de agentes da polícia no Rio de Janeiro e nas outras cidades que vão receber os Jogos. Eu recebo o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Argemiro Procópio. Doutor Argemiro, obrigado por estar aqui com a gente no Jornal da Justiça. A palavra terrorismo surge lá na França, final do século XVIII, quando milhares de pessoas foram decapitadas na guilhotina. Essa data que foi escolhida coincide, e aí eu lhe pergunto se foi coincidência, com o momento que os franceses comemoram a queda da Bastilha, que foi uma revolução acontecida há mais de 200 anos. Em cima dessa data, o senhor acredita que tenha sido uma coincidência ou não foi um momento escolhido de forma aleatória? O terrorismo, ele procura momentos e datas não apenas históricas, mas de grandes concentrações humanas. E nesse sentido, o 14 de julho é comemorado em muitas cidades francesas. Existia aí no início um grande espetáculo pirotécnico. Então essa concentração humana é ideal para a ação desse terrorismo sem caráter, desse terrorismo desumano. Então, por quê? Porque o terrorismo, ele procura fazer o maior número de vítimas possível. Por que a França? A França tem sido, ou seja, objeto de ações terroristas nesses 2 últimos anos. Não é a primeira ação e são muitos os fatos. Talvez a posição francesa com relação às guerras no Oriente Médio, a posição francesa com relação à invasão do Iraque, Síria, e também eles têm ali uma grande comunidade árabe, de origem árabe, islâmica, onde os terroristas podem também se camuflar. Muitos terroristas se sentem ali praticamente como peixe dentro d'água, né? Então a França tem sido escolhida, agora evidentemente também por falhas, eu acredito, da segurança, porque a Alemanha também tem sido visada, mas ela também não está imune, não está fora das ameaças terroristas, mas o controle parece que é maior, né? E, infelizmente, a França, justamente esse país da Revolução Francesa, das grandes liberdades, das grandes iniciativas pelos direitos humanos, tem sido vítima. Eu gostaria de falar ainda com o senhor sobre essa questão da segurança, mas nós vamos dar uma pausa para saber a opinião da advogada Clarita Maia, que é presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB do Distrito Federal, que está com a repórter Lana Canepa. Oi, Lana, boa noite.
Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. A gente começa conversando um pouquinho sobre essa definição, doutora Clarita, com relação ao ato terrorista e o terrorismo em si. São crimes praticados em um contexto bem diferente, né? Como é que a lei vê esse contexto? A definição de terrorismo é o grande enigma, tanto para o direito internacional como para o direito nacional. No âmbito internacional, as Nações Unidas têm diversos acordos que classificam terrorismo de acordo com a tecnologia utilizada. O terrorismo com o uso de aviões, o terrorismo com o uso de navios. Mas, na verdade, se tentou fazer um esforço legislativo em âmbito internacional que, no entanto, foi malfadado. E esse esforço, digamos assim, foi colocado para baixo na agenda política. No Brasil, a lei promulgada nesse ano, que tinha por pretensão definir o terrorismo, na verdade, seguiu a metodologia internacional e copiou a classificação de atos de terrorismo. É uma lei, ainda assim, para fins de categorização ou definição, é insuficiente. A gente volta daqui a pouco, vamos continuar essa conversa para falar um pouquinho sobre o terrorismo. William, é com você. Certo. Professor, o senhor falava dessa questão da segurança e o Brasil já tendo que lidar com essa expressão atos de terrorismo. É importante que haja uma união entre países para se combater o terrorismo? É preciso a união, claro, internacional e também uma coesão interna, não é? Por exemplo, movimentos de greve nesse período, desentendimentos internos, brigas domésticas, isso sem dúvida que ajuda e abre espaço para atividades terroristas. E outra coisa, não podemos nos concentrar somente em aeroportos, né? Achando que o terrorista vai chegar de avião. O Brasil tem enormes fronteiras terrestres, tem enormes campos de aviação clandestino e tem também uma costa gigantesca, ou seja, então nós temos que ter fantasia porque o terrorismo tem várias tipologias e ele ataca de diferentes maneiras. Quem poderia imaginar que ia ser um motorista num caminhão, né, que ia causar essa desgraça que causou com tantas vítimas na França? Quais são as ações que caracterizam o terrorismo? Aí que está o terrorismo, tem o terrorismo religioso, pode existir o terrorismo ambiental, existe o terrorismo energético, ele pode simplesmente também envenenar nascentes, envenenar reservatórios de água. Então a polícia e a população também precisa colaborar, lembrando que medidas contra o terrorismo não é apenas tarefa do Exército ou da polícia. A população também tem que ser vigilante, porque geralmente a população é a maior vítima das ações terroristas, né? Certo. Nós voltamos a conversar com a repórter Lana Canepa. Lana. William, um outro ponto muito importante é a classificação do que pode ser chamado, o que pode ser considerado terrorismo. De maneira geral, já que a lei não definiu claramente, o que é um ato terrorista? Talvez uma conceituação funcional seria a ameaça ou a violência, a ameaça de violência, o uso de violência para fins de forçar uma agenda, seja uma agenda política, ideológica, religiosa ou de nomenclatura partidária ou mesmo de denominação religiosa, que aí é um refinamento da primeira conceituação. A gente pode observar que um crime comum analisado por um contexto específico, pode ganhar essa roupagem de ato terrorista. Com a nova lei, só são crimes de terrorismo aqueles tipificados na lei promulgadora de 16 de março. Mas, com certeza, um mesmo ato, digamos assim, ilegal, ele pode, dependendo do mens rea, ou seja, da intenção, ele pode se configurar num ato terrorista. E não precisa nem ser um ato ilegal, pode ser um ato legal, mas que engendre um pânico, engendre um estado de terror que faça com que a pessoa que o perpetre ganhe progressão na sua agenda. Aqui no Brasil, a lei também especifica outros tipos, né, outros veículos para o crime. Até a internet está sendo interpretada como um veículo para o crime se estiver provocando terror, né? Na verdade, Alana, a lei brasileira ela está, digamos, menor em relação aos atos internacionais. Ela tipifica internaliza aqueles atos considerados terroristas e os meios e práticas que o direito internacional costuma
tipificar, costuma elencar como, né? E não inclui outros, como, por exemplo, um saque numa determinada comunidade, tribo no interior do Oriente Médio, pode sim se configurar como um ato de terrorismo. Um saque no Brasil, ou numa capital como Brasília, nada mais é do que um crime comum, não o suficiente para dar essa intensidade, essa tensão social. Tá ótimo, doutora. Voltamos com você, William. Obrigado mais uma vez, Lana. Professor Procópio, quando não há reivindicação de um grupo por um ato terrorista, como se faz, como se identifica a responsabilidade? E faz muita diferença se é um ato isolado por um cidadão que resolveu agir daquela forma ou se é um grupo organizado que está por trás de uma ação terrorista? Mas se for um cidadão, o solitário, lobo solitário, não é? Ele tem também por detrás de si uma ideologia. Ele está trabalhando por uma ideologia, por um objetivo que pode também ser concretizado por muitos. Ou seja, então a atividade pode ser coletiva ou pode ser individual, mas isso não vai diminuir a gravidade do terrorismo, não é? Que, só para lembrar também, nós temos experiências internacionais, por exemplo, o metrô de Tóquio foram gases venenosos, quer dizer, tem também esse risco, e eu acho que nesse momento a gente precisa de muita criatividade, porque o terrorismo ele não deixa impressão digital. Então nós precisamos ter muita criatividade e muita cooperação no combate às atividades do terrorismo, não é? Que eu quero repetir, ele tem o terrorismo ambiental também, que a Brasília pode ficar, ou o Rio de Janeiro pode ficar às escuras, com a explosão dos linhões, então tem que ter uma vigilância em cima das hidrelétricas, dessas redes transmissoras de energia, claro, as centrais nucleares. Então, é a necessidade, de fato, de um trabalho conjunto e, quero mais uma vez repetir, apoiado pela população. Porque às vezes nós temos estereótipos, né? Achando que o terrorista é só aquele que está carregado, cheio de bomba no corpo e que vai explodir num determinado lugar. Não, o terrorismo ele tem muita criatividade e o terrorismo o que ele procura é causar danos, justamente a política do medo, né? Curvar a população pelo medo e pela covardia. Né? Professor Gebiro Procópio, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui no Jornal da Justiça. Sou eu que agradeço.